Tendo Yahushua saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Como vocês podem ver, Yahushua ele saiu e ficou sentado ao mar, do lado. Mar significa povos, nações e línguas. Então, quando der o arrebatamento, vocês não estarão sozinhos, mas Yahushua estará com vocês. Yahushua significa a palavra. E quem é a palavra? A Bíblia que está sendo lida aqui. Então, a palavra estará com vocês nesse dia. E ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, deu arrebatamento, as pessoas correram justamente para a palavra. E Yahushua estava no barco, estava navegando por cima das pessoas. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Ou seja, dessas 4 terras que teve, à beira do caminho, a das pedregais, do espinho e a terra boa. Só a terra boa foi salva, isso porque ela foi semeada num lugar bom. Lembre-se que terra são vocês. As palavras são sementes. Então, aonde vocês guardarem essas palavras que estão ditas aqui neste canal, é o que vai semear em vocês. Quando der o arrebatamento e vocês entenderem o que está acontecendo e aceitarem o que esse canal está dizendo, produzirá sementes boas. Mas se no meio do percurso vocês ficarem rejeitando o que está sendo dito aqui, vai se tornar uma pedra de tropeço. Então, o que é dito nesse canal, você não deve ficar questionando com seus pensamentos, porque pensamentos são demônios. Mas você deve orar em cima daquilo que você está entendendo, porque a salvação ela sempre começa de dentro para fora. Se não tiver um querer dentro de você, a salvação não vai fluir. Você está se enganando. Você não passa de uma semente na beira do caminho. A palavra ainda não entrou. Então, por favor, aceitem o que essa palavra está sendo dita. Lembre-se que o futuro de vocês poderia ter sido muito pior. Vocês poderiam nem ter sido salvos nesse momento. Era para você estar lá fora, mortos, debulhados no chão, e depois os demônios pisando e dando risada da cara de vocês porque perderam a salvação. E por fim se encontrariam no lago de fogo. Então aceitem o que essa palavra está dizendo, aceitem o que esse canal diz e vejam isso com bons olhos, porque o inimigo ele vai colocar sentimento, desejo, vontade, qualquer coisa contra o que está sendo dito aqui, porque ele sabe que no dia que você aceitar a mensagem, ele já perdeu essa guerra. Então, foquem, analisem e estejam preparados para o dia, porque vocês não sabem. E como Yahushua disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tenha entendido, pratique. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Ou seja, os discípulos estavam perguntando para Yahushua por que ele falava desse jeito. E aqui também é para vocês. Por que o canal está sendo falado desse jeito, de uma maneira difícil de entender? Isso porque as suas obras conduziram vocês para esse duro caminho. E se vocês não entenderem as palavras ou a mensagem que é desse canal, vai acabar caindo naquela profecia. Vendo não vereis, e ouvindo não ouvireis. Nem vendo o arrebatamento vocês vão entender. E nem sequer ouvindo esse canal vocês vão entender. Então prestem atenção da forma que vocês ouvem, para que não aconteça de que vocês errem no momento crucial. Lembre-se que não existe segunda chance. Vocês não são como o ditado que dizem, um gato de 7 vidas. É unicamente essa vida, e você tem o poder para tomá-la e o poder para dá-la. Se vocês derem a sua vida em nome de Yahushua HaMashiach, o Senhor dará poder para tomá-la de volta, para que vocês venham morar em Jerusalém Celestial. Mas se vocês deixarem o inimigo tomar por vocês, eles te darão em troca a morte, e é uma morte eterna. Não falamos aqui de tempo presente, nós falamos de eternidade. Vocês sabem o peso da palavra que significa eterno? Significa que essa coisa nunca mais vai ter fim. E se não tem fim, vocês devem entender em que futuro vocês querem se encontrar.
O Senhor coloca diante de vocês a bênção e a maldição sempre. E todos os dias vocês são como árbitros. Vocês inclinam para fazer a obra do Senhor e vocês inclinam para fazer a obra do inimigo. E aquele a quem vocês servem é o seu Senhor. Então o Senhor coloca mais uma vez perante todos vós a palavra da bênção e a palavra da maldição. Se vocês escolherem obedecer o que é dito nesse canal, vocês estarão do lado da bênção. Mas se vocês negarem o que este canal está dizendo, vocês estarão do lado da maldição. E se vocês não aceitam, o Eterno não vai te obrigar a ser salvo. E se vocês não aceitam, o Eterno não tem motivo de querer proteger vocês, porque a única proteção é para que vocês deem a vida. Mas se vocês estão negando a vida, o que ele vai te dar? Então, ouçam, entendam, pratiquem, não sejam como Judas. Porque Tomé, ele precisou ver para crer, mas pelo menos foi obediente. E Judas, que nem vendo, conseguiu ser obediente e se matou. E ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do entendimento dos céus, mas a eles não lhe és dado. Ou seja, o Eterno está falando que para vocês é dado conhecimento, é dado o reino, é dado o entendimento de como dar a vida. Mas para os outros que não foram chamados como vocês foram, não tem como o Eterno passar essa salvação. E vocês podem estar perguntando, nossa, mas o Senhor faz acepção de pessoas? Não, não é que o Senhor faz acepção de pessoas. Ele sabe no futuro quem vai ser salvo e quem não vai, e ele chama todos. Mas isso também existe, os anjos caídos nessa terra. Pessoas lá fora que podem estar gritando o seu nome agora, eles não são humanos. Eles não são sua família, na verdade são anjos caídos. Porque se eles realmente fossem anjos arrependidos, eles estariam na sua casa, com você, ou estariam em qualquer outra casa, e não estaria lá na rua falando com você. Então não seja enganado com isso. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, para você que está aqui, você vai ter em abundância, e depois você poderá dar o quê? A sua vida. E aquela pessoa que ela não aceita o canal, ela não tem. E até aquilo que ela acha que vai conseguir fazer, não vai. Isso entra no que já foi dito algumas vezes aqui, aonde você não pode sair de casa achando que você já está pronto. O inimigo vai colocar em você uma vontade, um desejo, vai até te inspirar com palavras positivas falando que você já está pronto para dar a vida, mas você não tem a palavra ainda. Então ele vai tirar de você na hora mais crucial e você vai morrer. O Eterno sabe de todas as coisas e ele sabe quando você está pronto. Ele não vai te dar um sentimento do nada, ele não vai te dar uma exaltação e nem vai começar um monte de discursos positivos na sua cabeça. O Eterno ele vai preparar de um jeito que só você vai entender. Mas quando esse dia chegar, só você vai saber, não vai ser um sentimento. Às vezes você está se enchendo aqui e o demônio entra na tua casa. Essa é a hora que o Eterno viu que você está pronto. Não é difícil entender isso. Então não saiam de casa por conta e risco, porque vocês estarão em perigo. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Ou seja, a pessoa que ouve esse canal, mas não entende, ela está debaixo dessa palavra, ela está debaixo dessa maldição. Porque se ela não entende, ela não consegue praticar. Como assim? Nós somos agidos através do entendimento. Se alguém vem aqui e te explica alguma coisa que você não entende, não tem como você praticar aquilo, igualzinho uma conta de matemática. Enquanto você não entender como a fórmula funciona, por mais que você tenha conhecimento dos números, você não consegue executar a conta. Então isso daqui é igualmente aqui. Se você não ter esse entendimento que estamos te passando, você não consegue. Se você não ter esse entendimento que no canal é passado, você não consegue dar a vida. Através do entender que você consegue fazer isto. Então foque a sua mente em entender o que a mensagem está sendo dita. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converta e eu os cure. Quem é esse eu aqui? A palavra do Eterno. Então você acabou de entrar nesse canal, deu arrebatamento, e você está ouvindo essa parte. Se você não aceitar o que está sendo dito aqui, que vocês precisam dar a vida, vocês estão debaixo dessa profecia. Nem vendo o arrebatamento vocês estão acreditando no que está acontecendo. E nem sendo dito aqui, ouvido no caso, vocês estão querendo aceitar, vocês estão compreendendo.
Então vocês precisam ouvir com atenção, precisam se atentar para o que está sendo dito, porque o Eterno avisou vocês de muitas e diversas formas, tanto pelas suas santas escrituras como por pessoas lá fora, como sinais e maravilhas que ele apresentou perante o mundo. Ele deu tsunamis, enchentes, ele trouxe sinais no céu, na lua de sangue, trouxe um céu que parecia que estava sangrando, e ainda por cima ele trouxe esses dois canais. Mas automaticamente vocês caíram sobre essa palavra. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e pereceis, porque farei algo em teus dias que jamais creriam se alguém lhes contasse. Nem vocês vendo essas coisas lá fora, vocês quiseram entender. Mas isso ocorre porque faltou entendimento. Vocês estavam atrás de revelações e sinais, mas e a parte do entender essa revelação e esse sinal você não ia atrás. E por causa disso você acabou ficando no arrebatamento. Mas agora que você tem um entendimento perfeito, por causa do arrebatamento, você não precisa de um sinal, você não precisa ver, você já está lá, você está sentindo na pele. E agora o que te falta é o entendimento para dar a vida. Quanto mais vocês se aplicarem nessa obra, mais rápido é esse processo. Mas bem-aventurados os vossos olhos. Olhos significa entendimento. Mas bem-aventurado o vosso entendimento, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado você que agora ouve e entende, olha e enxerga, ouve e consegue entender. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Na época de Arruxo, os profetas eles eram usados pelo Espírito Santo, eles escreviam as escrituras, mas quando o Espírito saía deles, eles não entendiam o que aquelas palavras queriam dizer. Mas vocês são bem-aventurados, porque o que está sendo dito aqui, vocês estão vendo. O que está sendo dito aqui, vocês entendem. E, consequentemente, vocês serão salvos. Vocês estão numa época de bem-aventurados. Porque lembrem-se, né? Por mais que possam pensar, é fácil falar, né? Você não está na mesma condição que eu. Mas aí você se lembra, né? Poderia ter sido muito pior. Você podia estar no Lago de Fogo agora. Você teria chance de ter sido salvo? Não. Você estava hoje aqui e amanhã não está mais. E no dia de amanhã você não existe mais porque ninguém se lembra da tua existência. O único que vai se lembrar vai ser o Eterno porque ele sabe de todas as coisas. Mas qualquer outra pessoa que foi arrebatado ou que deu a vida não vai saber que você existiu, nunca mais. Então, bem-aventurado você por estar vendo, estar ouvindo, estar se preparando e poderá dar a vida. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. O que isso quer dizer, né, amigos? Que deu arrebatamento, você viu e você entrou nesse canal. Só que você está ouvindo, mas não com muita vontade, porque o desafio é grande. Então vem o inimigo e começa a tirar o que está sendo semeado dentro de você, até que chega num ponto onde você desiste e se entrega para o diabo, e ele vai lá e faz o quê? Te condena ao lago de fogo. E muitas outras pessoas poderão ter o sentimento de se matar, que não vai conseguir, e é justamente o que o demônio quer que você faça. Porque ele sabe que no dia que esse entendimento entrar na sua cabeça, no dia que esse entendimento entrar no seu coração, ou nos seus olhos, né? Coração e olhos são entendimento, ele sabe que ele já perdeu a sua alma. Porque no dia que entrar esse entendimento não tem como mais tirar. E é aí que o inimigo perde essa batalha. Porque você já decidiu o que você quer. Digamos assim que nessa jornada da sua vida, você nunca teve o poder de escolha em dizer se eu realmente quero ser salvo. Você era empurrado pela doutrina de qualquer outra pessoa. Isso a gente não fala no sentido só de congregações ou casas católicas, por exemplo. Não. Isso fala no sentido de qualquer meio que você já foi. Médicos, advogados, doutores, políticos, macumbeiros, gays e por aí vai. O Senhor viu que o meio que você se encontrava, você não tinha nem a escolha de dizer eu quero ser salvo, porque o inimigo já projetou a sua vida antes de você nascer nessa terra, podemos dizer assim. Você nasceu da sua mãe, e o demônio viu você, e ele já planejou como seria o seu futuro. Então essa vida que você vivia não era você, era um demônio se passando por você. E como o Eterno sabe de todas as coisas, ele mandou vários de seus agentes, vários de seus profetas para te avisar do seu caminho. Mas você estava tão tomado pelo inimigo que você simplesmente não ouvia. Vendo, não veem. E ouvindo o que é te enviado, não entendem.
e o Eterno foi obrigado a dar esse arrebatamento exclusivamente por sua salvação. Porque hoje, agora com o entendimento que você tem, você pode dizer agora, perante o universo inteiro que está te observando, eu quero ser salvo. E para isso você não vai falar da boca para fora, mas você vai ter obras de uma pessoa que quer ser salva. Porque nas escrituras fala, filhinhos, não ameis de boca e nem de língua, mas de obra e em verdade. Não adianta chegar aqui e falar, Senhor, eu quero dar a minha vida, mas as suas obras não condiz com que as escrituras e com que esse canal está sendo dito. Se o canal está te instruindo a orar, jejuar, ler a Bíblia e só ficar nele, porque as suas obras são contrárias ao que está sendo dito aqui. Então você vê que você não está obedecendo o Senhor, mas está enganando a si próprio. E por você estar se enganando, você acha que consegue enganar o Senhor, mas você mesmo sabe que está errado. Então tenham obras de uma pessoa salva. E que obras são essas? A obra de se preparar para dar a vida. Já de você estar fazendo isso, já mostra que você é uma pessoa salva, porque qualquer outra pessoa poderia não estar fazendo o que você faz. E lembre-se que vocês não estão sozinhos. Os anjos estarão com vocês, a palavra do Eterno estará com vocês, o canal estará com vocês, o universo inteiro estará com vocês, na verdade. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então você vê que a primeira terra não foi algo positivo. A segunda terra também não é positivo. Você não pode ser essas duas terras. E está falando que a pessoa até recebe com alegria. Quer dizer o quê? Deu arrebatamento, a pessoa achou esse canal e ela entendeu a salvação. Ela se sentiu alegre. Mas na hora que chegou o fato de realmente encarar, ela não conseguiu encarar, ela desistiu do caminho. Porque uma coisa que é você chegar nesse canal e entender que se obedecer ele vai ser salvo. Agora o ponto é, será se eu realmente quero passar por essa dor? Essa é a parte difícil. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Basicamente você foi essa raiz aqui, a infrutífera. Você ficou tão preocupado com o mundo que você construiu através do demônio que você não percebia o que estava acontecendo lá fora, até que o Senhor teve que te chamar à a existência da salvação. Já ouviram aquele homem que falava da caverna de Platão? Você era um desses, vocês viviam dentro de uma caverna e os demônios lá fora projetavam o que eles queriam que você visse dentro da caverna. E o Senhor teve que te tirar daí de dentro para que você enxergasse a realidade. E a realidade é essa que você tá. Você ouve os demônios lá fora. Você viu o céu vermelho. Você viu tudo destruído. Esse era verdadeiramente o mundo como ele estava. Só que você estava tão entretido dentro dessa caverna de Platão que basicamente você não via a realidade. E por causa dos espinhos, por causa do mundo lá fora, por causa dos outros, você foi deixado para trás. Então, basicamente, você foi essa árvore aqui. Mas graças ao Eterno que você não é mais. E agora você vai mudar e vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Através desse ministério que é passado por esse canal, e quando você der a sua vida, você vai renascer como uma nova criatura. E a destruição e o caos nunca mais habitarão em sua vida. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Você é a boa terra, você está ouvindo, está compreendendo. E então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Ou seja, através de uma obra sua que obedeceu o que o canal manda, você vai produzir muito mais do que você já produziu na sua vida inteira. Então, é muito óbvio, né? Se preparem. E como, né? Se essas palavras são muito difíceis de suportar, comece a dizer a si mesmo, usando o nome de Yahushua. Eu vou conseguir dar a minha vida em nome de Yahushua HaMashiach. Eu vou suportar essas palavras em nome de Yahushua HaMashiach. Eu aceito o que é dito nesse canal em nome de Yahushua HaMashiach. Mas não diga apenas uma vez. Fale quantas vezes for necessário até esse entendimento entrar. Nem que você passe o dia inteiro. Eu aceito o que esse canal diz em nome de Yahushua HaMashiach. Eu aceito o que esse canal diz em nome de Yahushua HaMashiach. Eu aceito o que esse canal diz em nome de Yahushua HaMashiach. Quando esse entendimento eu aceito entrar dentro de você, é aí que a obra começa. Lembre-se, a salvação ela começa de dentro, começa na sua alma, aonde ela brota para fora. E lembre-se que as palavras são sementes.
Se você está falando eu aceito, você está plantando uma palavra dentro de você. E quando você fala o nome Yahushua, você chama a existência dessa palavra na sua vida. Então você está falando, eu aceito dar a minha vida. Você plantou. Em nome de Yahushua, você deu o crescimento a essa árvore. E, consequentemente, depois disso tudo, a árvore vai dar um fruto. E o fruto é a obra de você dando a sua vida. Vocês conseguem compreender como o evangelho era para ter sido uma coisa muito fácil, mas por causa da teologia, por causa do mundo lá fora, você acabou se perdendo? Se você nunca tivesse se encontrado com essas coisas, você não teria se perdido e você não estaria nesse mundo e não estaria participando desse caos que está lá fora. Mas isso aconteceu porque vocês não estavam preparados para aceitar o que as escrituras diziam. Por coincidência, vocês escolheram o caminho da porta larga. Mas hoje em dia, agora vocês têm a escolha única da porta estreita. É através de sangue, dor. Mas vocês vão conseguir. Se a Rússia conseguiu, por que vocês não conseguem? E não venham com essa, ele conseguiu porque era Deus. Não, as escrituras estão falando que ele era similarmente igual a nós. Aquilo que ele sentiu, você vai sentir. E se ele suportou, por que você não vai suportar? Esse é um pensamento satânico. Pode negar da sua vida esse pensamento. Você vai conseguir sim. Porque se você não conseguisse, o Eterno não tinha perdido tempo com você. Você estaria morto agora, você não estaria ouvindo nem minha voz, você estaria no lago de fogo. E se você está ouvindo é porque o Eterno sabe que você consegue. O inimigo, como eu disse, o inimigo, como foi dito, ele sabe que no dia que essa palavra entrar dentro de você, é aí que ele perde a tua alma. Então ele vai colocar tudo contra você. Medo, raiva, desgosto, desespero, pensamento, esquizofrenia e muitas outras coisas, depressão. E se você der atenção a tudo isso que ele está pondo, é aí que ele vai ganhar armas dentro de você. Lembrem-se do valente, né? E o mais valente. O valente é o demônio. E a casa é você. E o que você der de arma pro inimigo, que é Satanás, é a força que ele vai ter dentro de você. E se você der toda essa força pro Eterno, ele vai ter forças na sua vida. E se ele tem forças na sua vida, ele acaba com esse inimigo e te salva. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Ou seja, o Eterno já semeou em você. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Ou seja, o Eterno ele tinha semeado dentro de você boa semente, e veio o mundo lá fora e semeou joio dentro de você. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando deu arrebatamento, você foi pego em falta. Olha o joio dentro de você. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Aqui é você perguntando para o Senhor, né? Senhor, o que eu fui achado em falta porque ficou no arrebatamento? Aí ele vai te lembrar na hora. Ah, foi esse pecado. E ele lhe disse: Um homem inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, aqui é uma parábola que está falando exclusivamente com você que ficou. O Eterno sabia que você estava errado, ele sabia que você era condenável. Mas o que ele fez? Ele te reservou para depois do arrebatamento, para que você não fosse morto com o joio, pudesse fazer a separação. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ou seja, o que é esse joio? É Satanás dentro de você, o pecado estava dentro de você. Então o Eterno falou que é para primeiro pegar o joio. E como é que ele vai pegar o joio de você? É você obedecendo tudo que tem nesse canal. E quando você der a sua vida e morrer, o demônio que estava dentro de você vai sair para fora. E como você é o trigo perfeito, ele vai mandar os seus anjos e vai te buscar desse mundo terrível para o mundo da salvação, o mundo do Eterno. Então você vê que as escrituras sempre falou com você, não estava falando com qualquer outra pessoa, era com você. Mas o inimigo, ele colocava um espelho em você para que toda hora que a palavra viesse até você, ela refletia em outra pessoa. Olha, esse versículo aqui dá certinho com tal fulano, eu vou falar para ele. Mas a pessoa, ela não enxergava o argueiro que tinha no olho dela. Ela simplesmente lia as escrituras e ficava pensando nos outros. E em você próprio você não ia pensar? Mas graças ao Eterno que desta vez o espelho foi quebrado, então significa que essa feitiçaria de Satanás foi caída por terra. E agora a palavra está falando com você, então aceite. Outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então ele está falando aqui que você é uma sementinha pequena, né? Antes você tinha um entendimento mínimo, ou você nem sequer tinha entendimento, ou se você tivesse, o que você sabia era errado. Aí o Eterno, agora que te trouxe para esse canal, ele está te colocando a semente certa. E conforme você vai plantando e crescendo ela, né? Falando as palavras, como vocês aprenderam, e várias outras coisas desse canal, ela vai crescendo até se tornar uma árvore tão grande que os anjos vão te acompanhar no dia de dar a vida. Porque eles sabem que você não vai negar, você está preparado. E é por isso que você não pode sair em circunstância alguma só porque sentiu um desejo ali. Porque é Satanás te enganando. Se você não estiver preparado, eles sabem. Eles vão ver que no teu rosto tem algum temor, vai ver que no teu rosto tem algum medo, vai ver que você está chorando. E esses sinais que você der com o teu corpo é o que eles vão usar contra você. E se por acaso eles descobrirem a sua fraqueza, é aí que o seu jogo verdadeiramente começa. Porque se eles vencerem você, você se tornou servos deles. E se eles são seus mestres, eles podem escolher o seu destino. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Ou seja, o Eterno está introduzindo dentro de vocês o fermento, até que vocês estejam totalmente completos com a palavra do Senhor. Porque essa palavra foi no corpo, na alma e no espírito. Foi no sangue, na carne, no entendimento. Foi nos seus olhos, no seu coração e no seu reino, que é tudo entendimento. Então, quando tiver tudo levedado dentro de você, aí é a hora que você pode sair lá para fora, que o inimigo não vai conseguir te derrotar. Na verdade, ele já está derrotado, né? Você só não sabia disso. E agora que você sabe que ele já está derrotado, como é que alguém derrotado vai te derrotar? Não tem como, né? As escrituras falam que Satanás ele foi julgado, condenado e reduzido a nada. Se ele foi reduzido a nada, o que ele pode fazer contra você? Absolutamente nada. E o próprio Senhor fala: não temei aquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer mais nada, mas tenha medo daquele que pode matar o corpo e matar a alma. Então, se o demônio não pode fazer nada contra a tua alma, significa que quando o seu corpo morrer, a tortura acabou. E fim de papo. Mas agora, se você ficar do lado dos inimigos, aí a tortura nunca mais vai terminar, né? Porque agora é o Senhor vindo matar a tua alma. Não que ele venha matar, né? Mas tua alma já tá morta, né? E tudo isso disse Yahushua por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, Yahushua ele veio aqui, ele falou tudo o que já existia desde esse mundo. Ele não deixou nada oculto. Mas isso aconteceu de ficar oculto porque você não vinha atrás da verdade. Mas agora você vem. E se você está vindo através da verdade, significa que você está sendo iluminado. Significa que agora você é o sal da terra. Significa que agora você é uma cidade edificada sobre um monte. E se você é tudo isso que foi dito aqui, você já está se tornando uma nova criatura. E o que estava oculto agora para você é manifesto. Então, mais uma vez, se o inimigo está derrotado, o que ele é? Nada. E se você está aprendendo a palavra certa agora, o que você é? Um grão de mostarda que está crescendo e se transformando em uma árvore frondosa. E, se você está crescendo, significa que o que estava oculto agora está sendo revelado. E se está revelado, significa que agora você entende. E se você entende, através do entendimento, você sabe o que fazer. E é simples dar a vida. Então, tendo despedido a multidão, foi Yahushua para casa, e chegaram-se ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então só aqui nas escrituras você consegue entender, né, que o único que semeia a boa semente é o filho do homem. E o filho do homem é quem? Yahushua. Yahushua significa a palavra do Eterno. Então o único que conseguia semear em você a palavra era o Eterno. Então qualquer outra pessoa que você ouvia por aí que não tinha o entendimento do Eterno, ele não estava semeando nada em você. Uma pessoa que participava da Umbanda, uma pessoa que participava da política,
uma pessoa que participava da medicina, uma pessoa que participava de uma congregação evangélica, cristã, ortodoxa, judaica, mormon, Jeová, eles tinham a palavra? Não, porque se tivesse você não estava aqui. Então o único que poderia ter semeado em você a semente era só o Filho do Eterno, que é a palavra dele. Se você tivesse procurado ler mais as escrituras, se tivesse se dedicado mais a obedecer tudo aquilo que você soubesse, você não tinha ficado no arrebatamento. O Senhor, ele não é injusto com as suas criaturas. Ele sabe que se você soubesse só 5% das escrituras, mas obedecesse esses 5%, ele te levaria, porque os outros 95% você não sabia que era errado. Ele só te condenou, na verdade, as suas obras só te condenaram naquilo que você sabia que era errado e mesmo assim fez. E se você obedecesse os 5% que você sabe, você teria sido salvo. Mas por ficar em falta naquilo que você sabia, foi isso que o inimigo usou para te condenar. Vamos supor que você não soubesse que jogar é errado, mas sabia de que ficar mentindo ou se prostituindo era pecado. E nessas duas obras você não obedecia. Então por causa disso você ficou. Mas se por acaso você obedecia a essas e só jogava de vez em quando, por que o Eterno te deixaria no arrebatamento quando tudo que ele pede você está obedecendo? Você só não tinha conhecimento de que jogo era ruim. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Então aqui você vê, né? A pessoa, ela tinha o reino, ela tinha o entendimento. E quem tem o entendimento do Eterno é do Eterno, faz parte dele, pensa como ele pensa. E o joio são as pessoas que elas estavam contaminadas com o pecado. Elas são filhos do maligno, pensam como o maligno. E por que pensa como o maligno? Lembre-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma hora ela fazia o bem, outra hora ela fazia mal. Uma hora os demônios fazem bem, uma hora os demônios fazem mal. Se você estava fazendo bem e outra hora você fazia o mal, que reino tinha dentro de você? Qual era o conhecimento que tinha dentro de você? Que obras tinham dentro de você? Do maligno, do maligno, do maligno. Mas se você estava dentro do reino do eterno, se o reino do eterno é só o bom, se o reino do eterno é pagar o mal com o bem, se o reino do eterno é não fazer nada ruim, de quem você era filho? Do eterno, do eterno, do eterno. As suas obras mostravam que você era filho de quem? Se obedecesse, do eterno. Se ficasse uma hora obedecia, outra não obedecia, você fazia parte dos demônios porque eles que trouxeram este reino. Então aqui você vê, né, quem é o joio e você vê também quem é os filhos do eterno. E o joio também é os anjos caídos, porque eles são os que mais estão dentro desse fundamento. O inimigo que os semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, o único jeito de você sair desse mundo é dando a vida. Ele vai ceifar sua alma, e como você não tem asas, como é que você sairia daqui, né? Então o anjo que tem asa, ele vem, te pega e te leva embora. Por isso que ele é o ceifeiro. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Quem ficar do lado dos demônios vai ser queimado. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. O que é fazer iniquidade? Fazer iniquidade é você ficar nesse meio termo. Uma hora obedece, uma hora desobedece. Uma hora sabe que precisa fazer aquilo e fica arranjando desculpa para não fazer. Sabe que precisa ir em linha reta e começa a inventar teorias que levam até essa linha reta. É só andar reta, é a pessoa que andar em zigue-zague. Essa é uma pessoa que faz iniquidade. Ela pega a verdade e converte em mentiras. E o demônio aqui é o próprio demônio. Então você que estava desobedecendo antes do arrebatamento, né, ficou. Porque você estava andando no caminho do iníquo, estava se desviando da verdade. E se você não obedecer, né, você vai acabar sendo queimado para toda a eternidade. E depois está falando o quê, né, que eles vão separar e vão pegar os que é bom, vão levar para cima e os que é ruim vai ficar aqui embaixo. Olha o que vai acontecer com os ruins. E lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tenha entendido, pratique. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse homem aqui que vendeu tudo que ele tinha é você. Você entendeu no arrebatamento que estava errado.
Você veio nesse canal e você pegou tudo que você tinha dentro do teu corpo e jogou fora. Agora você entende que ter cabelo bonito não faz diferença. Você entende que ter olhos pintados não vai mudar nada. Você entende que ter brinco, uma pele bonita, um corpo sarado não vai fazer diferença nenhuma. Então você está pegando todo esse seu mundo que você construiu dentro de você e está jogando fora. E agora o seu mundo vai começar a ser essa pérola, que é este canal que você está ouvindo, Azeite na Lâmpada. E se você ouvir ele, ele vai ser o seu mundo, e você vai viver como essa pérola vive. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Isso daqui é igualmente o que foi relatado anteriormente. A pessoa, ela viu que esse canal, que esse entendimento é melhor do que ele tem. Então ele basicamente jogou todo o entendimento dele fora e comprou esse novo. Só que o comprar de vocês aqui é dando a vida, né? Vão ter que derramar sangue para comprar. O nosso, que fomos arrebatados, foi diferente. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Então aqui você vê, né, que quando deu o arrebatamento, eles pescou, o que era bom eles levou, o que era ruim ficou. Então você foi um peixe inadequado. Mas o que muda, né? O peixe ainda está vivo, ele não pode se tornar um peixe premiado? Com certeza pode. Vocês já devem ter visto aqueles lugares onde fazem pesca esportiva. Eles pescam os peixes, ganham lá os pontinhos e depois devolvem para o rio. E o peixe que não era de boa qualidade, passa alguns anos depois, é pescado e se torna o peixe premiado. Assim é com vocês. Por agora vocês não foram os peixes bons, mas depois que vocês estiverem prontos, vocês se tornarão os melhores peixes, e por isso serão recolhidos. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, mais uma vez você vê, né, que se a pessoa ela não entender o que esse canal está falando, se ela não obedecer o que esse canal está mandando, ela vai ser separada com os ébrios e será lançada no lago de fogo para toda a eternidade. E disse-lhe a Yahushua: Entendestes todas estas coisas? E agora vocês digam: Sim. Disseram eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Isso daqui tá falando com vocês, viu? Mas como assim? É porque, querendo ou não, vai ter pessoas que têm mais entendimento e outras pessoas que têm menos. Aquela pessoa que está acompanhada com alguém que tem mais entendimento, ela precisa instruir aquele que tem pouco. Então ele vai tirar tanto conhecimento velho que ele já tinha das escrituras, como conhecimento novo. Ele vai tanto falar do Velho Testamento como do Novo. Ele vai falar tanto desse canal como coisas antigas. Então esse é tirar coisas velhas e novas. Claro que isso fosse se tiver alguém aí do teu lado, né? Mas agora se não tem ninguém, então joga tudo que é velho fora e só coloca o novo. E aconteceu que Yahushua, concluindo esta parábola, se retirou dali. Então vocês veem aqui, né, que quando Yahushua terminou as parábolas, ele foi embora. Então significa que quando a obra do Espírito Santo estiver completa neste mundo, ele vai embora. Por enquanto o arrebatamento não deu, porque se tivesse dado esse áudio, esse vídeo não chegaria até você. Então, enquanto ele está nesse mundo, ele é a luz do mundo. Aproveitem enquanto vocês podem enxergar o caminho, porque chegará um tempo em que vocês querão, porque chegará um tempo em que vocês desejarão ver o caminho, mas não poderão. E dar-se-ia apenas uma condição, dar a vida. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? E agora são vocês de novo, né? Olha só. Vocês vão ficar surpresos de como eu não consegui entender nada do que tinha escrito aqui. Mas isso foi porque das palavras, lembram? Aquilo que você fala, o que você colhe, você lia que, nossa, eu não entendo nada. Aí por você falar isso, você estava semeando na sua vida o não consigo entender a palavra. E depois ela dava um fruto que você lia tudo aqui e imediatamente você esquecia. E isso não serve também com nossa, eu não entendo nada. Entra também naquilo. O entendimento não entra na minha cabeça, eu não consigo me lembrar nada do que eu li. Errar é normal, pecar é normal, é impossível o homem parar de pecar.
Então você vê que tinha tantas palavras negativas dentro de você que resultavam numa obra negativa. Mas você continuava defendendo isso, como que ia renovar a plantação se você sempre plantava as mesmas coisas? E isso é pior daquela pessoa que ficava ouvindo o outro lá falar, né? Vinha alguém para ensinar e ensinava justamente o que não era para você ter aprendido. Isso entra no que está sendo dito nas escrituras sobre os últimos dias, aonde apareceria a apostasia, depois a apostasia viria o homem do pecado, que iria ensinar só o que tem de errado, e o filho da perdição, que o filho da perdição é os discípulos do homem do pecado. Aquele a quem você se inspirava e obedecia, esse era o homem do pecado. E o filho da perdição era você que praticava tudo o que era dito e obedecia e defendia. Vi um doutor aqui especializado com 8 faculdades e falava um monte de coisa de doença. E você simplesmente obedecia o entendimento desse cara, só porque ele tinha um título. Mas as escrituras está dito que a Ruxa já levou sobre si todas essas dores, doenças e enfermidades. Mas você ouviu o homem do pecado lá falando sobre doença e você obedeceu o entendimento dele. Ah, eu tô com isso daqui, vou tomar remédio. Mas o que, que as escrituras dizem? Isso você não sabe, né? Isso porque você se tornou discípulo desse homem. E não entra só na questão de medicina, isso abrange o mundo inteiro. Professores, teólogos, policiais, bandidos, drogados e muitas outras categorias, até mesmo o padeiro entra nisso. Porque o padeiro te ensinava a fazer um pão. Ele te ensinava a fazer uma salvação? Não. Então você viu que todo o aprendizado que veio desse mundo não contribuiu em absolutamente nada. Tudo aquilo que você aprendeu te conduziu aqui. Serviu de alguma coisa? Não. Valeu a pena assistir 8 horas da natureza? Não, porque agora você tem que dar vida. Por acaso vai montar uma barraquinha ali, vai viver como os homens tribais e vai esperar a volta de Arusha? Se você fizer isso, você vai ser condenado, porque Arusha não tá vindo para salvar ninguém, não, ele tá vindo para condenar. Você mesmo tá vendo aqui o que a gente tá lendo sobre os anjos, né? E também sobre o que foi dito anteriormente, né? Se o único jeito para ser salvo é dando a vida, tu quer esperar ver Arusha para fazer alguma coisa, aí é tarde demais, né? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então você vê aqui, né, que eles não acreditavam. E aqui também é vocês aí ouvindo o canal, né? Antes do arrebatamento. Poderia até conhecer quem são os autores do canal, mas não acreditava, e por isso acabou ficando. Valeu a pena falar mal dos outros? Não valeu, né? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. E Erruxa, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então aqui vocês vê, né? O Senhor Eterno mandou teu filho aqui e ninguém aceitou. Anos depois, ele fundou esses 2 canais, Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada, e ninguém aceitou. Deu arrebatamento, aí viram, né, que eles estavam certos. Eles quem? Yahushua, Espírito Santo, o próprio Eterno, e consequentemente vocês estarão certos depois que darem a vida também. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então o Eterno não pode fazer maravilhas na sua vida se você não acreditar no que o canal está sendo dito. Sim, vocês precisam da vida. Não, não tem outra escapatória. Não adianta dar desculpa. Não ouçam seus pensamentos que estão falando o contrário. E não ouçam o seu corpo. Não deixe o demônio falar para você, tire uma soneca agora, que depois você resolve isso. Não vá dormir de verdade. Porque se você for dormir e perder um dia importante, aí você vai ver, né? Não deixe o inimigo te desabar em choro, porque cada segundo é precioso. Se você tivesse só uma semana para se encher da palavra, aí você fica 2 dias dormindo. E aí? Ou você fica 3, 4. Aí chega uma hora que você tem 2 dias só para se encher da palavra. Você acha que vai dar tempo? O Eterno te deu uma semana porque ele sabe que em uma semana você estaria preparado. Mas aí você pegou essa semana e você diminuiu em 3 dias. Por acaso você vai estar preparado em 3 dias? E a Ruxo ele demorou um tempão para conseguir dar vida. Você agora vai ter que fazer isso em menos tempo. Isso porque a Ruxo ele precisava ensinar os seus discípulos fazer umas coisas que estava escrita a respeito dele. O que você precisa fazer? Precisa por acaso criar um milagre imenso? Precisa curar alguém ali na rua? Não, você só precisa se encher da palavra do Eterno. E a Ruxo ele demorou 3 anos e meio porque ele tinha que fazer tudo o que estava escrito a respeito dele. Para você não tem nada escrito. A única coisa que é o seu objetivo é dar a vida. Então você não precisa de 3 anos. Você no mínimo precisa 3 meses para 6 e menos. Diria até que você precisa de um mês só, se você se aplicar bem. Lembre-se, né?
Quanto mais tempo vocês dedicam ao canal, menos tempo vocês ficam nesse mundo. E menos a tortura vai ser. Porque os demônios eles vão aprender com vocês, né? Vamos supor assim que tem você aqui nessa casa e tem o teu vizinho ali do lado. Teu vizinho já foi. O demônio aprendeu que essa tortura aqui não funcionou. Ele vai aplicar uma nova em você. E se por acaso eles verem que essa tortura funcionou e fez você negar, ele vai usar essa mesma tortura para outra pessoa. Aí aquela pessoa não vai negar. Aí ele vai misturar a tortura desses três para tentar descobrir uma nova para ver se alguém nega. Então, quanto mais tempo vocês perderem aqui na Terra, pior vai ser a tortura tanto sua como do próximo. Então, se encham o quanto podem e saiam em grupos, tá? Porque se o demônio ele aplicar uma ideia no pequeno grupo, vai ser só essa, mas imagina se todo mundo sai numa ordem desordenada e fica criando tempo para os demônios.